momentos das grandes indagações ou pequenas indagações que são vindas, né, ao nosso coração e à nossa mente, que muitas vezes nos esquecemos de fato, clamar aquele que pode trazer a solução da nossa vida. Às vezes, a nossa tentativa humana, o nosso esforço humano, às vezes a gente imagina que um pouquinho mais de esforço, ou imaginamos que talvez alguém esteja conspirando contra nós, e por isso nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós, como se pudesse alguém conspirar contra nós. A Bíblia diz que quando Deus age, ninguém vai impedir. Então, se há algo na minha vida que Deus quer promover, quer realizar, quer alcançar, nada, nem ninguém, nem o céu, nem o inferno. Quando eu estou guardado na mão de Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, que o maligno não pode me tocar, ou seja, eu estou guardado à luz do Senhor, estou guardado à presença do Senhor, o lugar de refrigério, o lugar de descanso, o lugar de alegria, o lugar onde a presença, né, de Deus é tão intensa, que a Bíblia diz que esse dia vai chegar, quando na eternidade estivermos com Ele, o sol já não vai mais existir, porque o Senhor será o sol da justiça que brilhará sobre nós para sempre. O mar já não existirá, porque já não vai haver nenhuma separação. Então, é para a presença de Deus que nós temos que clamar. O salmista, né, no Salmo 121, diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é meu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você e Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. No Salmo 121, a partir do verso 1, quero destacar, Ele é o teu protetor, no verso 3. Ele está sempre alerta, não deixará que você caia. O protetor de Israel, verso 4, nunca dorme nem cochila. Verso 5, o Senhor guardará você e Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Às vezes nós lemos, né, as promessas de Deus e ficamos cheios de esperança, de ânimo, mas muitas vezes por não entender todo o contexto que Deus faz a sua promessa, nós começamos a imaginar que Deus tem compromisso conosco de uma maneira irrestrita. E eu quero dizer para você que Deus não tem compromisso comigo, nem com você. Deus tem compromisso com a palavra que Ele empenhou a respeito de nós consigo mesmo. Então, aquilo que Ele disse a respeito de nós, Ele vai cumprir. Mas a palavra de Deus também nos ensina que há um lugar, a esse lugar onde nós somos guardados e protegidos pela presença maravilhosa do Senhor. Nós não estamos guardados e protegidos quando saímos do seu olhar, quando deixamos, né, o ambiente onde Ele quer promover da sua paz, da sua alegria, da sua intensidade na nossa vida. Há um ambiente em que Ele diz, é nesse lugar que eu farei com que você prospere, é nesse lugar que eu vou curar as suas feridas, é nesse lugar que eu vou tratar os seus desalentos, é nesse lugar que eu vou mudar o seu coração, é no lugar onde a minha presença está. Muitas vezes nós temos voltado as nossas costas para Deus, nós temos caminhado por um caminho, numa curvatura, né, num limiar, que está ficando cada vez mais distante do centro da vontade do Senhor. E todas as vezes que nós saímos do centro da vontade do Senhor, nós nos colocamos em risco, a nossa própria sorte, o lugar onde o inimigo tem a vantagem sobre nós. Mas quando eu entendo isso, quando eu estou lá no meio da minha batalha, por mais que os inimigos conspirem contra mim, eu posso olhar para o Senhor, olhar para o alto e dizer, o meu socorro vem do Senhor. Para que a gente entenda um pouco isso melhor, você vai abrir sua Bíblia no Salmo de número 119, e vamos percorrer alguns versículos que vão nos ensinar a respeito do que o salmista diz, né, a respeito desse clamor, a respeito desse livramento. E talvez você esteja no momento onde você deseja desesperadamente a presença do Senhor. Talvez você esteja vivendo dificuldades ou realizações na sua vida que você quer ver a mão do Senhor guardando, livrando, né, superando os obstáculos e desafios que você possa, de algum momento ou em alguma circunstância, estar enfrentando na sua vida. Não é o meu braço, como eu disse, na minha capacidade de empreender. Muita gente ainda tem a presunção de imaginar que é o braço, que é a capacidade,
que é a força da sua humanidade, da sua inteligência, do seu empreendimento, que estão trazendo resultados positivos na sua vida. Às vezes um casal que diz lá, é a força do nosso amor, que vai fazer com que a gente chegue até o final da nossa vida. Quero dizer uma coisa, mano. Se o Senhor não vigiar a casa, a Bíblia diz que em vão vigiam aqueles que estão ali na sua casa. Os sentinelas são em vão. No Salmo 119, a partir do verso 137, maior salmo da Bíblia aí, diz assim, estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, por isso pode ser um pouco diferente da que você tem em mãos aí. Diz assim: Tu és justo, ó Senhor Deus, e as tuas leis são certas. Os ensinamentos que tem dado são completamente certos e justos. Fico queimando de raiva, porque os meus inimigos desprezam a tua palavra. Como é firme a tua promessa, e como este teu servo a ama. Verso 14, verso 141. Sou humilde e desprezado, porém não me esqueço dos teus ensinamentos. A tua justiça dura para sempre, a tua lei é sempre verdadeira. Os sofrimentos e a ansiedade me atingem, mas os teus mandamentos me alegram. Os teus ensinamentos são sempre certos. Dá-me entendimento e continuarei vivo. A minha esperança está na tua promessa. Verso 145. De todo o meu coração eu clamo a ti. Responde-me, ó Senhor, e obedecerei aos teus mandamentos. Eu clamo pedindo socorro. Livra-me da mão dos meus inimigos, e eu seguirei as tuas ordens. Verso 147. Antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Ouve-me, ó Senhor Deus, por causa do teu amor, conserva-me vivo, de acordo com a tua justa vontade. Os meus terríveis perseguidores estão chegando perto. É gente que nunca obedece a tua lei. Mas tu, ó Senhor, está perto de mim. Os teus mandamentos são verdadeiros. Faz muito tempo que conheço os teus ensinamentos e os destes a fim de durarem para sempre. Eu louvo a Deus porque esse salmo é um salmo muito bonito. Depois você marca aí na sua Bíblia e lê todo o contexto dessa meditação, desse texto, né? Que nós vamos estar já chegando aí no verso de número 137, então tem muita coisa para trás que o salmista nos ensina, nos instrui, depois ele continua, além dessa pequena porção que a gente compartilha, mas eu quero destacar algumas coisas da nossa vida. A consciência a respeito do socorro que Deus quer trazer para nós, o lugar de refúgio, o lugar de segurança, o lugar onde eu sou consolado, sou instruído da parte do Senhor. Primeira coisa, o salmista começa a trazer uma coisa que é absoluta para a nossa vida. Algo que faz toda a diferença na nossa existência. Ele começa dizendo, tu és justo e as tuas leis são certas. Ou seja, ele não coloca em questão as motivações, as ações de Deus. Ele não coloca lá a respeito se Deus está deixando ou não está deixando, se Deus poderia ser de uma forma ou de outra. A primeira coisa que ele diz, de forma bem enfática, tu és justo. A tua justiça vai prevalecer. E as tuas leis são certas. Então, para a minha vida, para que eu possa obter o êxito e receber o socorro da parte de Deus, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, que Deus é justo. Que não há sombra de variação na personalidade dele. E que tudo que ele age motivado por aquilo que ele é. E o que Deus é? Deus é amor. Então, toda ação de Deus é ação de amor. Por mais que a gente não compreenda, por mais que muitas vezes a gente esteja tão apegado às coisas dessa vida, e o que nós sofremos mais é muito menos a respeito da eternidade, mas muito mais a respeito dessa vida passageira. Aquilo que nos constrange muitas vezes tem a ver com as nossas posses, tem a ver com os nossos erros e acertos. Então nós temos que passar um pouco, né, nos nossos pensamentos a respeito dessa vida, para aquilo que Deus é na sua eternidade, naquilo que Ele é para sempre. É isso que no final ele diz, seus mandamentos são para sempre. Depois ele diz,
os ensinamentos que o Senhor tem dado são completamente certos e justos. E aí ele começa a mostrar a indignação que ele tinha a respeito daqueles que eram contrários aos ensinamentos de Deus. Ele diz: eu fico queimando de raiva porque os meus inimigos desprezam a tua palavra. Aí depois ele vem e diz: como é firme a tua promessa. Amado, a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir. Todas as coisas que Deus diz a respeito de mim, a respeito de você, tudo aquilo que Ele se comprometeu na sua palavra a respeito de nós, Ele vai cumprir cabalmente. E muitas vezes o que nos aflige, o que nos traz ansiedade, o que nos traz medo, é justamente o medo de que as promessas não se cumpram. Então, quando eu tenho em mente que Deus é justo, que os mandamentos dele são certos, as suas leis são certas, os seus mandamentos são bons, né, e justos para a nossa vida, eu não tenho por que ter ansiedade por coisa alguma. Por isso que Jesus, nos seus ensinamentos, ele diz a respeito de que ansiedade não pode estar presente na minha vida, na sua vida. Ela pode vir sobre nós, como vem constantemente, mas ela não pode permanecer em nós. Primeiro que traz uma série de enfermidades, né, da alma, psicossomáticas, aquelas que não têm um fundo gerado em algo físico, mas muitas vezes estão presentes na nossa alma, no nosso psique, nas nossas emoções. A ansiedade produz coisas terríveis na vida das pessoas, e Deus está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Qual é o antídoto, a vacina para que eu não seja tomado de ansiedade? Primeiramente, apresentai a Deus as suas orações, o seu clamor, as suas súplicas, com ações de graça. O que diz respeito a ações de graça? Gente que tem coração grato a Deus. A primeira coisa, se eu sei que Deus é justo, que seus mandamentos são bons, tudo que se apresenta na minha vida, seja qual for o desafio, eu preciso estar cheio de quê? Gratidão. Não é fácil, claro que não. Somos humanos, temos sentimentos, somos acometidos de vários estímulos, que muitas vezes esses estímulos nos levam para longe de Deus, muito mais do que para próximo de Deus. Desde que o homem saiu do Gênesis, do lugar da presença do Senhor, e deixou de viver pela presença do Espírito, ou seja, daquilo que o Espírito que em mim vive fala, e passou a viver daquilo que o ambiente me diz, que agora, como seres sensoriais, né, o que eu tato, o que eu cheiro, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu penso, ou seja, cada vez mais somos impregnados dessas coisas que nos arrastam para longe daquilo que o Espírito que em nós habita diz a respeito de nós. Mais ansiedade, mais medo, mais constrangimento, menos noite de dormir, menos descanso quando se deita, mais angústia, mais dor no estômago, dor nos ossos. Por quê? Porque a ansiedade vai tomando conta, a angústia do nosso coração. Mas aí o salmista continua, né? Estou firme na tua promessa. É aquilo que eu me apego, é aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança? Que Deus fez a promessa. E o que isso tem a ver com a minha vida? Porque Ele não deixa que nenhuma das suas promessas não seja cumprida, não seja alcançada. Foi assim na vida de Abraão, foi assim na minha vida, na sua vida. Quantas coisas que Deus disse, que Deus falou, que nós temos visto se materializar na nossa história, no nosso decorrer. É isso que o salmista está dizendo: olha, na minha jornada, na minha caminhada, há muito tempo tenho conhecido os seus ensinamentos. Eu conheço, eu tenho tido experiências lindas com aquilo que o Senhor me ensinou. Todas as vezes, amado, que nós deixamos o ensinamento de Deus de lado, para promover na nossa vida os ensinamentos humanos, por mais bem intencionados que eles sejam, vai haver fracasso. Todas as vezes que eu deixar de viver por fé, para viver por aquilo que eu sinto, haverá fracasso. Ah, mas a gente tem que cuidar, você não sabe da história, isso vem da formação familiar, tudo isso conspira contra nós. As experiências que eu tive na minha vida, boas, ruins, fazem parte da minha história e vão construindo uma base da minha existência. Mas essas coisas vão sendo alojadas e muitas vezes